Seja bem-vindo ao podcast do Ferramentas Marketing. Hoje a gente vai falar sobre automação no Instagram e suas vertentes aí, o mundo obscuro das automações, né? Instagram aí hoje, né, tá batendo de frente não. Tem tá que ter 1 milhão de seguidores pra ter sucesso no Instagram? Não, você só precisa aí ter um perfil consolidado, né, onde você consegue aí ter um bom engajamento. Tem que né? investir 10 mil reais de tráfego no meu perfil do Instagram? Não, até com um perfil orgânico mesmo, né, com tráfego orgânico você já consegue aí um resultado. Tem que comprar seguidores? Não precisa de seguidores. Não, seguidores você precisa, mas não comprados. Além de que alguns vendem, né, seguidor robotizado, né? Então tudo perfil fake, perfil com... Robô da Índia, da Bangladesh, China. É desse jeito, né? Não tem o que fazer, é triste. Mas realmente essa é a realidade aí de usar automação, por exemplo, no caso do AutoInsta, que você tem que logar lá no navegador, meio que você tá acessando o site do Instagram, entendeu? O sistema não tá nem automatizando o Instagram, né? Ele nem tá usando a API, ele tá automatizando o navegador. Se a gente quisesse automatizar o YouTube e falar pra ele ficar assistindo o vídeo e curtindo, a gente conseguiria, né? E às vezes acontece do Instagram, foi você mesmo que entrou aqui, às vezes ele suspeita que aquele acesso... Não que suspeita, né? É por segurança, é um bloqueio de segurança. É que às vezes as pessoas confundem bloqueio de segurança com penalidade, porque não te penalizou você. Na verdade, ele está te ajudando, né? Foi você mesmo que entrou nesse navegador? Porque o AutoInsta nada mais é um navegador, né? Ainda falando sobre automação. O sistema ele está utilizando ali como se fosse um navegador, né? É como se fosse o WhatsApp Web, né? Do WhatsApp. Ele vai abrir um navegador automatizado, onde aquele navegador ele vai realizar as ações manualmente para você, né? Então é como se fosse a pessoa abrindo o Instagram dela. Porque na verdade ele vai literalmente fazer a mesma coisa que a gente faria com o mouse e teclado, né? Exatamente, né? Como se ele pegasse ali o teclado e o mouse, né, virtual e fizesse. Até então, né, que antigamente, como você podia ver, antigamente quando existia muito mais automações, né, que hoje em dia o Instagram está criando várias restrições para evitar, né, o sistema, muitos utilizavam API, né, questões de proxy, né, plataformas muito o próprio AutoInsta era assim antigamente. Exatamente, né, o AutoInsta fazia, e aí conforme algumas mudanças de política, de privacidade e alterações na API do Instagram, isso já impossibilitou, né, essa metodologia, e com isso aí essa sacada do navegador, cara, é muito bom, porque é como se fosse o tráfego orgânico mesmo, não tem... porque você está basicamente fazendo macro simulações. Existem até programas para o Windows que você consegue simular cliques, tipo, eu já usei para fazer várias coisas, eu uso, né? Então meio que esse é voltado só para Instagram, né? Mas a macro simulação ela existe um bom tempo. Sim, ela é muito utilizada para várias funções e ela é bem importante também, né? Porque as automações estão aí para otimização do seu tempo, para melhor performance, né? Para melhor gerenciamento do seu tempo, para aumentar ali a quantidade de atividades, né? Porque uma pessoa ela pode ficar ali 2 horas, né, fazendo algumas atividades. Tem que gerar o fluxo diário de movimentação, né? Exatamente, né? Porque vamos supor, uma pessoa tem um perfil novo, quer seguir, quer começar a ter mais engajamento, e ela não usa nenhuma publicação, nada pago, né? Só tráfego orgânico. A pessoa vai começar ali, seguir novos perfis para que as pessoas possam ter a atenção dele, possam gostar do seu conteúdo, né? E aí seguir de volta. Já o AutoInsta, com essa automação, você consegue fazer isso durante várias horas ali, né? E sem a pessoa estar se cansando, né? Não, já chegou cliente comentar assim, bom, mas aí eu só, tipo, eles quiseram dizer assim, bom, ele vai fazer só isso, tipo, porque realmente você não consegue fazer tudo muito rápido e tudo de uma única vez. Na verdade, você não consegue fazer isso em nenhum lugar, né? Por isso que todas as ferramentas que são automatizadas, elas têm delays, né? Porque o algoritmo entende facilmente se é um robô ou não, né? Sim, ele interpreta você como robô, né? Porque humanamente é possível ficar 24 horas no Instagram?
curtindo e comentando a cada 1 minuto? Não é possível, não adianta achar que isso vai ser possível. E nem a gente fala que isso é possível também. Às vezes tem às vezes um erro de ter visto isso com alguém e confundir que todo mundo promete isso, mas na verdade, pelo menos no Auto Insta a gente nunca prometeu esse tipo de coisa, né? Em nenhum lugar. A gente promete o quê? Que ele vai fazer as tarefas que você mandar ele fazer, né? Porque ele é a mesma coisa do escravo, né? Exatamente. Então, se eu falar pra ele comentar, e a gente ainda dá liberdade de tempo. A pessoa meio que pode escolher o tempo, então ela não fica presa nas nossas regras. A gente criou um negócio que é customizável. Então, se eu quero ficar mandando direct a cada 5 minutos, beleza, eu consigo fazer isso. Eu só altero lá as configurações de delay e vou pôr pra enviar direct automático pra minha lista de seguidor, ou quem eu tô seguindo, né? Mas é meio que um procedimento que ele é tipo... Ele é o pau mandado, né? Ele não vai fazer essas coisas sozinhos, né? Então... E sem contar que, tipo assim, como você falou, né? O sistema ele não vai fazer, né? Tipo, uma ação a cada 1 minuto e tal, por conta que tem essa questão, né? Do Instagram identificar como um robô, né? Uma automatização. Porém, exemplo, vamos supor que uma pessoa faça esse trabalho aí durante 2 horas. Vai ter o fator humano ali, ele pode seguir durante... a cada 2, 3 minutos, e ele vai conseguir uma quantidade X de ações ali, né? E às vezes tem vezes também que a própria pessoa fazendo manualmente, ela pode ser considerada como robô, não tem jeito. Porque a pessoa quer seguir, quer comentar, e acaba que o sistema bloqueia aquela ação. Por exemplo, o cara começou a seguir um monte de gente, o sistema, ou o Instagram, ele vai te barrar 1 hora, certo? O Auto Insta, no caso, ele consegue fazer essa mesma quantidade de ação em mais tempo, obviamente. Então, mas você consegue um resultado bem maior ainda esperado, né? Então, vamos supor, se você seguir um cronograma aí, tipo, de deixar o sistema rodando o dia inteiro com o delay, com as configurações de pausa, ele vai estar realizando todo o trabalho que a pessoa faz em 2 horas e mais um pouco ainda, entendeu? E bem mais, nesse caso. Então, tipo assim, com uma certa segurança a mais aí, né? Se ele manter o sistema rodando. O que alguns clientes às vezes chegam a relatar é que assim, bom, se ele vai fazer isso nesse tempo, então por que eu não posso fazer manualmente? Mas a questão que a gente sempre fala é que uma coisa é você fazer hoje, amanhã, depois, beleza. Você consegue fazer. Mas você consegue fazer isso toda semana? Tipo, Exatamente. Certinho, você consegue... ficar até, sei lá, 9 horas da noite fazendo, parar e voltar, sei lá, 8, 7 horas da manhã, porque é possível fazer essa pausa, né? Essa pausa, na verdade, ela faz parte do delay justamente para isso, para simular a utilização humana, que a gente sempre fala. Então, assim, a questão de resultado, realmente ela é orgânica e ela não é do dia pra noite, né? Porque resultado orgânico, nenhum resultado orgânico é do dia pra noite. Realmente eu condeno, mas assim, depois que você estiver usando com o tempo, se estiver movimentando o perfil, você vai ter gente nova vindo no perfil todo santo dia, né? Porque a função do sistema é até essa parte. O sistema, ele... você contratou ele para ele fazer o quê? O Auto Insta, ele vai, né? Ou pelo menos o Auto Insta, ele vai automatizar os processos ali, simular como se fosse manualmente. E aí a ideia é de fazer isso e atrair a atenção de outras pessoas. Mas a partir do momento que a pessoa chegar e entrar no seu perfil, aí já não é com o sistema. Aí tipo, vai da pessoa, dela querer, dela gostar do conteúdo. E também vai de você, né? De ter uma estratégia de fazer aquela pessoa ficar. Porque se eu fizer um perfil ali e não tiver nada, não tiver uma imagem nem nada, nenhum CTA na bio, nada chamando pra nada, a pessoa não vai ficar naquele perfil, né? Exato. Uma coisa que eu priorizo muito, acho que na vida muitas coisas exigem a disciplina, certo? Então, vários trabalhos, várias coisas que você faz, ainda mais na internet, é necessário você ter essa disciplina. Como a disciplina de você estar sempre gerando conteúdo, a disciplina de você sempre fazer aquela atividade para a longo prazo você ter aquele resultado que você deseja. Né? E a questão do Auto Insta é essa, né? A questão que, tipo assim, as pessoas, como você falou, tem muitas que comentam, eu posso fazer isso manualmente na mão. Mas nem todas param realmente 2 horas ou 1 hora que seja para fazer o que o Auto Insta faz. E às vezes a pessoa acha aquilo repetitivo, aquilo muito chato de se fazer. E isso
o Auto Insta ele faz isso para você sem que você se preocupe, sem que você tenha essa hora chata, só tem que entrar lá, seguir as pessoas para mim ver se eu consigo algum retorno. O Instagram faz isso, o Auto Insta faz isso, né? O Auto Insta também ele consegue estar postando para você as publicações, então, ou seja, a parte que você teria do teu cronograma, você pode pegar o teu conteúdo que você produziu, adicionar no sistema e o sistema vai postar para você. Você não precisa se preocupar em ficar lembrando que todo dia, meio-dia, eu tenho que fazer a postagem. Não, né? O programa vai fazer isso para você. Então ele te ajuda. Vai postar pelo próprio navegador, né? Sem usar a API, né? E não precisa nem fazer o upload da imagem, ela fica no próprio computador, né? Exato, entendeu? Então, tipo assim, o Auto Insta te possibilita isso, de você manter o teu cronograma em dia, sem você precisar se preocupar em perder horário ou esquecer algo, entendeu? Então o sistema robotiza isso para você. Você vai estar lá sempre engajando, né? Sempre estando com o sistema em dia, com o perfil em dia, sempre, né, ativo. Então é isso que eu acho muito importante. Porque se você tiver só o perfil, primeiro que o perfil não precisa nem ter milhões de seguidores, como a gente falou, não precisa ficar pagando anúncio, enfim. O perfil ele só precisa ser apresentável, como uma vitrine de loja, né? Isso, então, exatamente. assim, por exemplo, o perfil do Ferramentas Smart, muitas pessoas comentam, mas o perfil não é gigante. Realmente não é gigante, porque o nosso foco não é só Instagram, a gente tem ferramenta para tudo, WhatsApp, Facebook, enfim. Porém, o fluxo de vendas que a gente tem é muito maior em relação a qualquer influencer aí, tipo, que não vende pelo Instagram, né? Você pega várias pessoas que são influencers, né? Que se dizem influencers, e não tem nada contra, né? Mas eu tô falando assim, que alguns se dizem influencers, mas que não têm os resultados que elas se propõem a ter, né? E eles geralmente não ganham dinheiro com o perfil. Muitas vezes eles até ficam se humilhando de ficar fazendo recebido, de receber uma coisinha, enfim, sabe? Quando fica, recebi isso aqui da loja tal. Eles ficam mesmo tentando fazer propaganda dessa forma. E aí você pega o perfil do Ferramentas Smart, uma empresa que já está consolidada e não tem um perfil gigante, né? Então, a questão de seguidores, ela realmente não... Ela é um pouco de ego, o próprio Instagram entende isso, tanto é que ele removeu a quantidade de curtidas para tirar essa parte de ego da plataforma, que hoje em dia, com rede social, até teve aquele filme lá, né, as redes sociais, como é que é o nome daquele filme? Agora ficou famosinho lá na Netflix. Alguma coisa de redes sociais, eu não vou lembrar o nome agora. Mas até lá, eles falam, tipo, eles ficam falando assim, por que as plataformas não fazem uma forma de impedir que as pessoas ficam viciadas nisso, por o ego, vaidade, enfim. E eu vejo que, tipo assim, eles meio que são obrigados a isso, tanto é que o próprio YouTube agora tem um lembrete de horas, o Instagram tem também. Você ficar muito tempo na plataforma online, pra você não ficar viciado, entre aspas, né? É igual o cigarro, né? Tipo, você compra o cigarro e os caras colocam aquelas fotos de pulmão lá, tudo arrebentado. Eu até utilizo, às vezes, aí no Instagram, no Facebook, essas atividades. Que limite de atividade? Isso, eu uso. Cada 1 hora me dá um lembrete lá, que eu tô 1 hora utilizando, né? Então aí ele pausa lá, né? Querendo ou não, isso aí não é um problema, né? Porque é igual o carro. O carro pode ser usado para polícia, pode ser usado para roubo ao banco. Mas a culpa não é do carro, eu acho. É a frequência, né? Isso daí vai dar é uma ferramenta, né? Só que tem gente que usa de forma errada e tem gente que usa de forma certa, né? Sim, isso, corretamente. E a questão de seguidores lá mesmo, que nem você falou lá, né, de ter quantidade, eu acho que o que mais importa aí nessa questão é você ter como o povo fala, a qualidade, né? Não a quantidade. Eu acho que a qualidade é mais importante. Exatamente. Eu creio que a qualidade sempre vai estar em primeiro lugar aí nesse pilar, né? De qualidade. E outra coisa também, qualidade está bem ligada ao tipo de conteúdo que publica. Por exemplo, uma coisa era muito comum as pessoas ficavam, você tem que colocar foto bonitinha e tudo mais. E também a gente não é o melhor perfil, a gente entende que tem que melhorar muito e tudo mais, né?
todo mundo tem que ficar melhorando o tempo todo, né? Sempre tem evolução, né? Agora, Sempre uma coisa que é complicado é só copiar o que alguém tá fazendo. Porque, tipo assim, você pode copiar, normal, não tem problema. Mas até alguns players do mercado, grandes inclusive, já comentaram, tipo assim, quem tá começando é mais fácil de dar certo às vezes, porque a pessoa pode desconectar do padrãozinho, né? Pode fazer uma coisa diferente. Às vezes o cara que é muito grande, ele tem medo de tentar coisa nova, porque ele acha que ele vai perder audiência, engajamento. Exatamente. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente que teria, sei lá, teria um mercado da vida, né? Geralmente os mercados, pelo que eu conheço de perfil, eles ficam postando foto de promoção e até aí, ok, beleza, tem que colocar. Só que eles só ficam naquele negócio de oferta. O que eu acho interessante, por exemplo, nesse caso, que são perfis bem específicos com o público final, né? Tem a questão do público também, a gente não pode generalizar, querer que todo mundo faça a mesma coisa. Poderia colocar, tipo, vídeos diários do background, tipo, mostrar ali como que é o dia a dia, né? Por trás do mercado, como que as pessoas estão trabalhando, não só o mercado, pega um salão de beleza. Não ficar só colocando foto do resultado, mas coloca foto do pré-resultado, da produção do resultado. Isso eu acho mais bacana que o resultado por si só. O caminho ali, né? O caminho. Tipo, como que levou pra ficar pronto. Tipo, mostra desde o início ali o processo e vai pondo diariamente, né? Tipo, a questão de constância é bem importante. Mas, por exemplo, aí você me fala, mas só isso aí basta? Não basta, mas é o primeiro pilar que a gente pode falar, né? Que é a produção do conteúdo específico. E não quer dizer que produção do conteúdo você tem que ficar fazendo imagem no Canva da vida, pagando designer. Você pode fazer isso de vez em quando, assim. Mas inclusive nos anúncios, e olha que a gente já investiu bastante em anúncio aqui na empresa, a gente investe muito. Os criativos que mais converteram foram os amadores, né? E dá até um pouco de raiva, porque o amador você pega ali, por exemplo, o amador como, grava com o celular ali. Eu fiquei, tipo, num teste que eu fiz ainda do próprio AutoInsta, que a gente tava lançando uma campanha, eu fiquei, tipo, 2 horas pra fazer um banner de stories. 2 horas. E aí, acho que aqui tá ligado. 2 horas. Fiz bonitinho e botei pra rodar. Eu coloquei pra rodar e teve, tipo, 3 cliques ali nos primeiros momentos de anúncio. Aí pra testar outro criativo, eu gravei literalmente a tela do computador e falei, né? E esse criativo teve, tipo, mais de 20 cliques. Tipo, o mesmo público, o mesmo investimento, tipo, o mesmo CPC, né? O custo por clique. Então, assim, esse negócio de conteúdo aí não é pra ficar neurótico, que tem que ser bonitinho, perfeitinho. Eu acho que a autenticidade é mais importante. Esse negócio de postar aí, né? Às vezes o simples é muito, já o simples funciona, né? Tem muita gente que fala isso em vários aspectos da vida. E eu também concordo, porque às vezes o simples ali, mostrar e resolver o problema da pessoa, né? Mostrar o que a pessoa precisa, solução de problemas. Então, tipo assim, às vezes você não precisa, tipo, fazer, né, todo esse merchan, toda essa coisa bonita e não resolver o problema da pessoa, não agregar valor ao que a pessoa procura, né? Então, é uma coisa que eu também prezo bastante, que é essa autenticidade, né? E ainda mais em perfis, né? Que eu acho muito legal. Tipo, eu gosto bastante de perfis que são comerciais, né? Porém, tem muitos perfis que não são tão comerciais, tão profissional, mas que tem muita criação de conteúdo e tem ali, né? Como se diz? Se você pegar em termos de engajamento, por exemplo, você pega aí esses influencers que estouraram, por exemplo, Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, os caras tinham equipamento? Os caras não tinham nada, só tinham um celular, né? E eles conseguiram o que conseguiram, né? Claro que são exceção, a gente não pode falar regra aqui. Mas assim, eles conseguiram tudo que conseguiram e não eram profissionais, eles não tinham estrutura nem nada para isso, né? Com o tempo eles foram evoluindo, tem a evolução. Tem evolução, mas ainda o Whindersson nos grava com o GoPro ainda, pelo visto, né? Então, exatamente. Ele não deixou ainda a essência, né? É isso que eu queria dizer. Existe a questão da evolução da pessoa, na questão de como que ele faz o seu trabalho, porém ele não pode tirar essa essência, né, a autenticidade que dá ao trabalho dele, o destaque entre os outros, entende? Então, eu acho que tem muito isso também de questão de perfil. Às vezes, crescimento de perfis também, acho muito importante isso. A pessoa pode
pode copiar a forma que algum outro perfil faz? Pode, mas coloque a sua autenticidade, entendeu? Seja você mesmo ali, não tente copiar uma personalidade de outra pessoa ou algo de outro canto, entendeu? Vai juntando daqui. Na verdade, comercial ainda é pior, porque é mais fácil ser copiado, né? Exato. Primeiro porque as pessoas às vezes não têm um conhecimento, ou alguma estratégia, ou não viram alguma coisa parecida, mas comercial é mais difícil porque é muito mais fácil dela fazer o que todo mundo tá fazendo ali igual e ficar repetindo, né? De questão de publicar o conteúdo. Por isso que eu falo que às vezes você ser mais, né, autêntico, fazer uma coisa diferente e ser você mesmo, sem inventar a roda, né? Que às vezes funciona melhor do que querer pagar um designer e ficar colocando frase motivacional, né? Enfim, pode colocar isso, né? A questão não é que você não deva colocar, mas a questão é de você ter uma balança, né? Exatamente. Equilibrar fazer isso daí. Essa medição, né? Entre copiar e ser autêntico, né? Copiar tem diferença. A inspiração é um pouco diferente, né? Exatamente. Mas e a automação? Será que ela funciona realmente nos dias atuais? Depois, mesmo que a gente comentou tudo isso, sei lá, 2022, 2023, será que a automação ainda vai continuar existindo? Cara, eu acho que a automação daqui pra frente é o futuro, na verdade, porque em vários locais, em vários comércios, em qualquer lugar que você for, sempre vai existir agora alguma automação. Você vai ter a casa inteligente, já tá tendo carro automático, tudo é automático. Então, eu creio que sim, que daqui pra frente a automação ela vai ser muito valiosa, ainda mais em questão... Existe um conflito ainda sobre automação, no caso que a gente tá falando de Instagram, realmente automatizar tudo é tendência, né? A tecnologia tá aí pra isso, porque não seria diferente com rede social, né? Às vezes as pessoas ficam, mas eu vou automatizar isso, não vai ser autêntico. Mas assim, as automações que a gente fala são processos que ou você fazendo ou a máquina fazendo não tem diferença, né? Tem diferença de você curtir ou o sistema curtir? Não tem. As duas funções são as mesmas. Agora seria diferente se a máquina pudesse falar ou postar e aí você teria uma diferença, né? Mas é só a automação trabalhando e você trabalhando, principalmente dessa forma que é o AutoInsta, não tem diferença, as duas coisas são iguais. Você abrir uma foto, curtir, comentar e quiser mandar um direct, é a mesma coisa de você fazer manualmente, que vai estar fazendo pelo sistema, né? E eu acho que quando tiver, independente da rede social que tiver, vai ter processos para serem automatizados, entendeu? Como é o caso, por exemplo, do Facebook Messenger, hoje meio que full automatizado. Tem o Shark Chat, por exemplo, que é outra ferramenta nossa, você automatiza fluxos inteiros de conversas ali, que é igual o concorrente ManyChat, né? O pessoal conhece bastante. Então, nele é mais aberta essa questão de automação, ela já tem API, já é tudo mais autenticado, né? No caso do Instagram é meio complicado, porque eu até entendo o ponto de vista, porque as pessoas abusam demais, e isso acaba atrapalhando o mercado. E todo mercado tem os caras que sujam o mercado. E a automação ficou com essa impressão que é ruim, que não funciona, por conta dos caras ruins que tinham, né? E também um pouco pela limitação de como era feito, né? Porque, como o AutoInsta mesmo, em 2018, que já tinha, ele usava API, essa API conectava a um sistema de terceiro e fazia todo o trâmite ali, né? A troca de informações, usando o background do Android, né? Da API do Instagram. Então, assim, para fazer isso você tinha que ter um IP oculto para ocultar que não era você, senão o algoritmo já na época já tinha esse problema dele querer bloquear. Então isso tudo só foi ficando pior, só foi ficando mais difícil com o tempo, até literalmente hoje não funciona mais. Exatamente. Se você pegar hoje não vai funcionar mais online. Pode até que ser que funcione nas primeiras horas ali, mas uma hora ou outra vai dar problema, até porque o algoritmo está muito inteligente, né? Ele já consegue já consegue ler padrões, né? A gente falou de delays, no sistema ele tem até pausa entre ações e tempo de espera, porque a ideia é você não ficar mecanizado, né? Isso, e ele consegue alternar também as atividades, né? E não vai só... Você tem as funções para você fazer em massa, né? Como seguir, deixar de seguir, você consegue, mas também ele te dá essa opção de você estar fazendo uma mesclagem de funções, né? Ele segue, depois ele curte, depois ele visualiza. Então ele não vai ficar batendo na mesma tecla, da mesma função toda hora,
que o sistema, o Instagram identifique aquela função como automatizada, né? Então o sistema ele faz essa mesclagem, né, já quebrando a sequência, quebrando essa regra aí de estar sempre fazendo uma função. E uma coisa que eu também acho muito interessante, que de hoje em dia, por conta da automação, muita gente desconfia, por conta de resultados também, porque eu creio que hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? As pessoas têm informação rápida, as pessoas conseguem as coisas muito rápidas hoje em dia. É tudo rápido. Exatamente. E as pessoas, elas estão acostumadas ao imediatismo, né? Pra ontem que eu quero. Exatamente. Eu quero 1000 seguidores pra ontem. Exatamente. E no mundo digital, no mercado digital, não é assim que funciona. Você precisa, né, ter aquele pensamento ao longo prazo, né? De você ter a tecnologia ela funciona muito rápido. Exatamente. Então a gente se acostumou a isso. Tipo, você vai ver. Eu lembro que, por exemplo, na época que não tinha nem fibra ótica, né? Era internet via rádio. Você ia ver um vídeo no YouTube, eu preferia ir na Lan House, porque a Lan House tinha a DSL, né? Que é aquela internet que era melhor que a via rádio, mas era ruim ainda. Mas lá dava pra ver o vídeo em 480 sem travar, né? Hoje em dia você pega um chip lá na banca, paga R$10, pega um celular parcelado em 12 vezes, conecta os dois e você tem internet 4G com 30 MB de velocidade. E você assiste de onde você quiser, entendeu? Você assiste o que você quiser. Então, assim... HD ainda, Full HD. Full HD ainda, né? Então é muito libertador e muito fácil. É tudo muito rápido pra gente. Exatamente. Então isso acaba sendo um dos problemas das pessoas, né? De entenderem que realmente é perfeito a automação? Não é perfeito, né? Seria perfeito se todo mundo tivesse 24 horas por dia ou tivesse dinheiro para bancar uma equipe de marketing. A agência, sei lá, contratar uma agência, né? Apesar de que ultimamente eles falam que é melhor que a agência seja core business, né, que é interno da empresa, não externo, enfim, aí a gente entraria em outra polêmica, mas eu acho que essa questão da automação, ela divide opiniões, mas assim, para os clientes que a gente sempre tem feedback, que fizeram da forma correta, é só motivo para continuar. Uma coisa que eu te pergunto em meio a tudo isso, como pessoas que querem começar, né, um perfil, pessoas que veem essa situação de ter que fazer o tráfego orgânico porque não tem a condição de ter alguém, né, contratar uma agência, contratar uma equipe para poder gerenciar esse perfil. Como seria esse custo-benefício entre você fazer essa automatização, né, o custo da plataforma para você automatizar o perfil? O que você acha disso, dessa questão do custo-benefício? Eu digo do valor e da questão da automação, o resultado que ele gera, entende? Cara, o valor é quase grátis, se você parar pra pensar, né? Porque qualquer pessoa que você vá pagar pra cuidar de um social media da vida, tipo assim, mensal no mínimo R$500, pelo menos um cara bom, assim, não um profissional, mas um cara competente, que tá começando, né? Como eu cobrava antigamente, lá atrás, quando eu fazia isso, né? Então, assim, você é 500 pila por mês pra estar cuidando de social media, e ele ainda não vai conseguir fazer a mesma coisa que a automação, né? Porque ele vai cuidar da social media, mas se você quiser atrair mais gente, você vai falar pra ele ficar toda hora curtindo e seguindo? O cara da social media não vai fazer isso pra você. Exatamente. É por isso que a gente tem um tanto de agências parceiras que usam o sistema pra complementar essa parte, né? Porque a parte de atrair gente igual a gente falou de 2 pilares. Primeiro, publicação de conteúdos, ter algo nativo do perfil, de autenticidade. E segundo, é trazer gente. Nada adianta a gente ter um lugar bonitinho se ninguém tá vendo, um conteúdo interessante. Então, na parte de tráfego orgânico, que você não precisa pagar para trazer as pessoas, né? Que é o caso do anúncio, é o principal foco da automação. Porque como que gera tráfego orgânico a automação? Basicamente, ela vai ficar cutucando, vamos lembrar na época do Orkut, cutucando as pessoas, né? Por exemplo, você tá lá no teu perfil de boa ali e tal, ali. Quando eu vi um perfil lá do nada, sei lá, churrascaria, boa carne, curtiu sua foto e começou a seguir você. Você acha que, tipo assim, né? No mínimo das possibilidades, você vai querer saber o que é isso,
né? No mínimo. Você vai pelo menos acessar o perfil. Você vai acessar o perfil, não tem como. A população... A gente é, tipo assim, e algo diretamente ligado a você, né? Então, assim, curtiu sua foto, comentou, sei lá, na sua foto, seguiu você. Então, assim, no mínimo, mesmo que a pessoa, mas todo mundo já sabe como que funciona a automação. Beleza, pode saber, né? E claro que eu ainda discordo, né? Todo mundo que sabe. Mas, no mínimo, você vai acessar o perfil e você vai conhecer lá. E se você gostar, você vai ficar ali no perfil, entendeu? Então, é assim que funciona, né? O gatilho de curiosidade, né? Isso aí... Na minha opinião, o gatilho de curiosidade é a base do tráfego orgânico gerado pela automação. E não é qualquer automação, né? Porque tipo, tem que ser um negócio meio mecânico, como o caso do AutoInsta, para não ter problema, né? E é como se você tivesse um palumpa ali trabalhando para você, né? Mas na verdade é o sistema, né? Exatamente. Então, a base, eu acho assim que o resultado realmente tem muito resultado. A gente tem case de clientes, nem todo mundo quer comentar, né? Mas a gente sempre tem, eu tô usando lá, cara, e deu muito resultado. Olha, tipo, tem gente que ganha dinheiro com o próprio sistema, né? E tem muita possibilidade para isso. Tem gente que vende, né? Tem agência. Então, assim, se você pegar mesmo, é muitas vertentes que somam positivo, né? Em relação à automação. Sistemas de automações, eles abrem aí, então, tipo, diversas variedades, né? Variáveis para você poder trabalhar, né? De forma... tanto utilizando ele, tanto em terceiros, né, tanto vendendo ele, usando ele, né, de várias formas. Então você consegue ali gerar um engajamento, dinheiro também, tudo em volta, né, da parte financeira. Você pode, tipo assim, vamos listar aqui 3 coisas que poderia ser feito com, por exemplo, o AutoInsta, né, que a gente não está inventando, são coisas que as pessoas fazem, né. Às vezes a gente tem um produto para fazer A, B, e as pessoas fazem CD, EE, EF, enfim, né? As pessoas usam sistemas de formas que a gente nem imaginava. Então, por exemplo, a primeira proposta inicial da automação em relação ao AutoInsta é essa parte de automatizar o perfil e gerar tráfego orgânico para você não ficar perdendo tempo com isso. Enfim, focar nas coisas importantes. Beleza. Porém, no segundo plano, para quem tem o sistema, também consegue ganhar dinheiro com ele. Tipo, além de ter um produto ou serviço que ela oferece, uma loja, sei lá, tem um e-commerce, né? Como a gente até gravou um vídeo lá no canal falando sobre como que uma loja vendeu do direct, e foi um case real mesmo, né? Então, assim, além dessas primeiras possibilidades que seria para um negócio, ainda tem a questão de você ganhar dinheiro com o próprio sistema. Então, assim, tem vários casos das pessoas que compram o sistema para oferecer o serviço, porque às vezes não conhecia, ou às vezes usou muitos sistemas que não tinha como fazer isso, né? Porque o software instalado, ele te dá mais liberdade, né? Porque toda a inteligência do programa tá no computador, né? Não tá num servidor online. A gente não vai ficar te cobrando para, eu quero adicionar mais um perfil. A gente não vai ficar te cobrando para isso, a não ser que você queira instalar em outra máquina e realmente precise de outra licença. Então você tem essa flexibilidade de aumentar a quantidade de trabalho que o sistema vai fazer. Você pode cuidar de uma conta, você pode cuidar de 2 contas, 3 contas. Aí, claro, vai do desempenho da sua máquina, né? Porque o sistema depende do desempenho do computador. E aí, o processamento, memória RAM, enfim. E apesar de ser leve o sistema, você consegue rodar aí alguns perfis ao mesmo tempo, né? Então, assim, além dessas 2 coisas, por exemplo, eu vou usar para o meu próprio negócio, que é realmente o que a gente sempre prega bastante, né? Usar para negócio, para aumentar vendas. A gente sempre bate na tecla de vendas. Você pode fazer vendas com o sistema, oferecendo serviço de cuidado social media. Quantas pessoas aí ao seu redor, por exemplo, que você não ganha com isso, poderiam ser beneficiadas com esses sistemas, mas que mesmo assim elas não fariam isso. Você falaria para ela ia entender, cara, é muito bacana, eu gostaria muito de utilizar, mas eu não tenho tempo, mas eu não sei fazer, mas eu não tenho quem vai fazer isso para mim. Então entra essa parte que várias pessoas já fizeram, né? Que é de cuidar de perfis de outras pessoas e cobrar por isso. Funciona muito bem isso, né? Exatamente. E também a terceira parte, que é a parte meio que afiliado, né? Você revende o sistema, indica ele e ganha uma comissão para isso, né? Então, assim, você vê que são 3 vertentes aqui, ainda deixando de lado algumas outras aí que eu já ouvi, né? São N possibilidades, né? E uma coisa que eu também acho muito importante do sistema do AutoInsta, né, que não tem essa questão de conexão do server, de estar conectado a um servidor da empresa ou algo do tipo, né? A única questão de ligação que teria aí, né, relacionado à licença, né, para estar verificando. Para estar ativando, né? Mas
muita gente também fica com medo, né, dessa questão de segurança dos dados, né? Essa parte de, será que eles têm acesso ao meu Instagram? Será que eles têm acesso às informações que estão no meu sistema? Né? Um fato bem importante também de falar, né, que o sistema ele é 100% seguro, né? Tem a questão de criptografia e as informações que estão na máquina do cliente fica no cliente, né? O sistema ele não tem esse poder de estar transmitindo os dados, né? Login, senha de Instagram, informações dos dados do AutoInsta para servidor ou para algum outro local, né? Total, então, e é uma coisa que com as automações convencionais isso acontecia, né? Quando você entrava no site lá do GRAN da vida, enfim, qualquer um desses sistemas que existem, e o AutoInsta já foi assim também, né? Então, sim. Quando você fazia o login, aquilo ficava guardado no banco de dados, né? Exatamente. Então, assim, porventura algum funcionário poderia ter acesso. No caso, ainda do AutoInsta era criptografado, não tinha como ver a senha. Mas de outros a gente não sabe, né? De qualquer forma, teria como quebrar a criptografia? Teria, hoje em dia tem essa possibilidade. Então, assim, teus dados realmente estariam em risco se o servidor vazasse, se a empresa não fosse idônea, se fosse algo meio gambiarra, enfim, né? Então teria esse risco altamente arriscado de acontecer isso. No caso do AutoInsta, como a gente mesmo já falou, é um navegador de internet. Da mesma forma que você entra no Google Chrome da vida, você está entrando no AutoInsta. Ele está simplesmente acessando o site do Instagram. Então, assim, aonde que estão os dados? Os dados não estão em lugar nenhum, eles estão só no Instagram, né? Porque nem salvar o login, pelo menos na versão atual, ainda não salva, né? É bem assim, ele é bem focado, é bem autônomo ali, e não tem interligações, é apenas na licença que a gente tem toda uma inteligência por trás ali da licença para validar, né? Mas assim, isso não tem nem conexão com o conteúdo que vai ter na máquina do cliente, né? É só uma questão de gerenciamento mesmo da licença, né? Mas questão dos outros dados sempre está seguro. E também criptografado, né? Por mais que não esteja linkado a um servidor da empresa ou algo do tipo, os dados são criptografados, né? Para que mesmo alguém que tenha acesso à máquina e queira puxar essas informações e não consegue, né? Ele vai pegar o quê? Os dados que ele guardou, tipo, quem seguiu ele armazenou, quem ele comentou ele armazenou, então, mas sim, isso não serviria para nada se alguém tivesse um vazamento. Mas mesmo se tivesse também, só se fosse acesso na máquina inteira, porque não existe tipo um vírus que pega os arquivos do AutoInsta. Você pode pegar todos os vírus que você quiser no seu computador. Nenhum afetaria o AutoInsta, né? Isso eu falo com tranquilidade, porque ninguém fez um vírus, pelo menos tomara que ainda não tenha feito e não faça, para pegar dados do AutoInsta. E mesmo se ele fizer, como que ele poderia pegar o dado? Ele nem pegaria do AutoInsta, ele pegaria na hora que você digitasse no teclado, que é os famosos keyloggers, né? Que o pessoal da época do Orkut tinha cheio de comunidade onde as pessoas tentavam ser hackers da vida e punham esses programinhas lá pra ficar espionando. Mas assim, de qualquer forma, a gente pode citar que ele é realmente 99% seguro, e esse 1% a gente deixa por conta do usuário, alguma coisa que ele possa fazer e comprometer a senha dele, né? Mas não tem como, assim, mesmo, a parte de segurança de perfil. Exatamente, então e também tem muitos mitos, né, também relacionados a sistemas automatizados, instaláveis no computador, muitas essas questões de vírus, né, cavalo de Troia. Nossa, o sistema isso aí realmente já aconteceu o problema, né? Então, todos os benefícios que a gente falou da automação é igual o calcanhar, né? Calcanhar de Aquiles, né? Que todo mundo fala. Realmente nada é 100%, né? Então, assim, qual que é o lado negativo da gente, até da empresa mesmo, trabalhar com sistema embarcado, apesar de ser a maior especialidade, os desafios da máquina do cliente. Afinal, cada computador de um jeito, né? Cada computador, às vezes não tem um complemento, às vezes está faltando alguma coisa. Então, assim, essa é uma das grandes dificuldades, né? Cada pessoa usa um antivírus diferente, o antivírus pode acusa, né, sempre, às vezes um falso positivo, até porque o programa ele é um robô, né, então o antivírus vai fazer uma leitura lá, vai ver que tem algumas variáveis que são automatizadas, ele fala, opa, esse negócio está executando de forma autônoma, vamos bloquear esse negócio aqui. Então às vezes as pessoas, alguns clientes, né, não são todos, alguns já entendem, já utilizam, às vezes tem esse receio mesmo de mas isso aí não vai
instalar um vírus no meu computador. Então, assim, primeiro a gente fala, primeiro de tudo, a empresa, ela é legítima? Como o caso do Ferramentas Market, você pode consultar a empresa, tudo, a empresa, depois da compra tem nota fiscal e tudo mais, beleza. Então, a tua preocupação inicial ela já foi cessada, né? Se você tiver dúvida e realmente tiver indeciso, pode estar, por exemplo, chamando a equipe de suporte para estar verificando, né? Pode chamar um amigo que entende de TI, realmente entenda, que ele vai te falar que é um programa convencional. Pode passar, tipo, igual eu falei, pode acusar falso positivo por conta dos processos que são automatizados, pode acontecer. Mas geralmente, se você passar um instalador naquele sistema online lá que verifica vírus, você vai ver que não possui vírus, né? Também não faz sentido a empresa vender um programa ter vírus, né? Agora, se você ficar baixando esses programas piratas aí, pode ter certeza que eles têm vírus, né? Esses aí é garantido, cara. Então... E existem muitos sistemas também que são fornecidos gratuitamente na internet, que, mano, você tem que desativar o antivírus para poder baixar, sabe? Tem cara que baixa sistema craqueado, essas coisas, os caras desativam antivírus, porque, né? Mas essa questão do falso positivo mesmo, né? Às vezes pode alegar, né? Tem sistemas, tem computador que não alega, não fala nada. Mas a maioria acho que não, a maioria não é problema. Mas assim, quando o cara tem um antivírus muito específico, mas assim, não tem uma regra, né? Às vezes com aquele que você acredita que não ia dar problema, vai dar problema, né? Então, sim, exatamente. Às vezes tem um cliente que instala no Windows 7. A Microsoft já abandonou o Windows 7, já faz uns 5 anos, né? Não tem mais suporte. Então, assim, é mais complicado, porque o programa, como ele tá atual, a gente atualiza ele, sei lá, quinzenalmente, mensalmente, ele usa recursos que são atuais, né? Por exemplo, recursos, plugins, né? Complementos. Então, assim, você vai pegar um Windows 7, ele não vai estar preparado para tudo, apesar de ainda funcionar, né? Ainda funciona. Totalmente. Mas, assim, tem essa questão, né? A gente tenta passar para o cliente que é um software embarcado, tipo, é como se você estivesse instalando um Word. Você vai ter os desafios, né? Às vezes vai dar erro na instalação, pode acontecer. São variáveis que não estão no nosso controle, infelizmente. E esse é realmente o lado negativo do sistema embarcado. Elas são variáveis que dependem exclusivamente e elas são meio que, tipo, individuais. Não tem como a gente falar, todo computador pode dar esse problema, né? A gente tem um padrão de erros que pode acontecer, né? Como, por exemplo, o falso positivo é um deles. A questão da resolução de tela, que às vezes acontece com alguns clientes, né? De bugar lá, porque ele tem um monitor muito pequeno e o sistema ele foi desenvolvido pelo menos para um widescreen convencional. Então, às vezes, o cliente tem um computador que é inferior ao padrãozinho. Então, às vezes, pode dar algum conflito. Mas, tirando esses pontos, esse realmente é o ponto negativo, né? De qualquer sistema embarcado. Não só o AutoInsta, como, por exemplo, outros também, né? Que precisa instalar no computador para ser utilizado. Mas, assim, em questão de pontos positivos, né? E também não só de instalar, que ele precisa estar rodando com o computador ligado, né? Tem gente que fala, mas tem que deixar o computador ligado. Então, realmente tem que deixar, porque o sistema ele é todo no computador, ele não depende de outro lugar, né? Tá na nuvem, ele não né? tem conexão, né? Então, mas como que eu faço então? Não, pode usar um VPS em nuvem, um Windows Server da vida, né? A gente usa muito aqui, né? Para outros sistemas, para o AutoInsta também a gente já utilizou. Pode utilizar dessa forma, se não quiser deixar o computador sempre ligado. Mas ainda assim, isso é uma coisa ruim, mas que é boa. Por quê? Porque como a gente já falou, que o sistema ele não usa API nem nada disso, ainda ele usa a tua própria internet, que é um problema crônico que existiam com as automações antigas. Que ao utilizar essas automações, né, que eram online, se acessa lá, elas utilizavam proxies VPNs que burlavam ali o acesso e fingiam que estava em outro local. Então, sei lá, você estava no teu Instagram do nada e uma notificação. Você que logou aqui na Índia, você que logou aqui na Turquia, né? Então, no caso do sistema, ele está usando full a sua internet. É você mesmo usando. Isso nem é colocado em questionamento. A única coisa que pode acontecer é como a gente falou, né? Como você está inserindo o seu dado num novo local, tipo, tenta ir na Lan House. Nem sei se existe Lan House, né? Mas tenta ir na casa de um amigo, né? E conecta lá às vezes na internet dele já acusa, mas tipo, ou no computador dele, abre um navegador diferente e conecta. Você vai ver que o Instagram, na hora, vai suspeitar. Tipo, a Netflix, quando viaja mesmo, a gente loga.
chega lá e-mails falando, olha, foi você que entrou aqui, foi você, então isso é meio que um padrão de segurança, né? A gente nem pode considerar que isso nem é também, né, uma penalidade, é só um padrão de segurança. O que eu gosto também bastante dessa questão da VPS é que ela abre diversas possibilidades aí também de você estar utilizando a ferramenta, né? A questão que você pode ter essa funcionalidade aí de 24 horas por dia da ferramenta estar ativa, isso abre, eu acho, N possibilidades aí para você estar automatizando ainda mais o teu perfil, né? De forma que você possa utilizar o sistema de forma estratégica para você postar, você tá fazendo agendamento de postagem em horários diferentes, né? Exemplo, postar meia-noite, 1h da madrugada, né? Ou 6 horas da manhã. Então, te possibilita bastante opções também, né? E uma coisa também que eu acho muito importante, né, que até comentou um pouco da questão do suporte, né? Porque conforme você falou, a maioria dos sistemas que nós temos é tudo para instalação na máquina, né? Então, não tem nada muito difícil da plataforma e tal. E aí tem muita gente que fica nesse impasse de, né, fica com esse pé atrás de que, mas aí eu vou adquirir o produto, vou comprar o AutoInsta e vou ficar na mão, vai dar problema e eu vou ficar na mão, não vai ter ninguém para me ajudar. E Ferramentas.market, ela oferece aí para os clientes, né, essa equipe de suporte técnica, né? Ele tem essa comunicação aberta com o cliente para que possa estar resolvendo, né, problemas. Tem equipe de suporte, mas todos os programas que são embarcados, geralmente, em algum momento eles vão precisar de atualização. É só a gente pensar aí e pegar um Word da vida. O Word não tem Word 2010, o pacote Office, o próprio Windows recebe atualização. Então, assim, o sistema ele tem atualização automática, né? Se isso é uma atualização, você pode baixar ela ali direto, atualizar ele, ou simplesmente desinstalar e usar o instalador, né, que vai baixar a última versão. Então, parte de atualização, ainda no site é possível acompanhar as atualizações que tem, mas isso dá para fazer, tipo, tranquilamente, né? A atualização, ela é outra coisa também que faz parte de sistemas embarcados, mas ela é muito simples de ser resolvida, não chega nem a ser um problema em si. É apenas uma coisa que tem que ser feita para quem usar um sistema embarcado, que embarcado é instalado no computador, né? Basicamente. Mas então, sempre atualizando, né? Recurso novo, a gente sempre atualizou muita coisa diferente, tipo a questão dos stories, de visualizar stories automaticamente, foi um recurso novo, né? Não tinha esse recurso. Então, muito interessante essa parte também aí, então, para o pessoal ficar ciente, né? Eu acho que a gente falou bastante pontos aqui, né? Já tá dando aí 48 minutos de podcast. Mas a gente pegou um geralzão de todos os elementos que as pessoas, assim, né? As dúvidas frequentes, né? A automação, tipo, o bicho de 7 cabeças da automação, né? No caso aqui a gente tá falando sobre o Instagram, então eu acho que a gente conseguiu desmistificar um pouco, né? Esses mitos aí, né? Tem uma galera que sai falando, tipo, sem ter certeza, sem ter dados. A gente, como desenvolvedor, pelo menos, a gente procurou o máximo possível entender, né, a lógica, processos, estruturas, integrações. Agora, tipo, se você usar qualquer automação, você vai tomar Shadowban, que eles falam. E, na verdade, isso é um pouco de mito. Se você procurar realmente, quando você fala isso, não tem nada explícito, nada nos termos de uso do Instagram falando sobre isso. Então, assim, as pessoas vão um pouco na intuição e no que outras disseram, mas o que a gente sempre fala é que pelo menos você tem que testar na prática, né? Então assim, não quero usar meu perfil de jeito nenhum, sei que lá, não quero usar o meu perfil, mas eu quero usar automação. Então, cria um perfil novo e põe pra rodar, né? Pelo menos com o caso do AutoInsta, ele é totalmente compatível com o perfil novo, ele roda perfeitamente. E até é legal, porque o perfil novo ele não tem engajamento, né? Então, o algoritmo meio que não sabe como aquele perfil funciona. Vai ser algo que ele vai aprender, né? Agora, acontece também, né? Como ainda falando sobre isso, da pessoa ter um perfil lá, ela tem lá seus tantos mil seguidores, mas ela não usa o perfil. Ela raramente vai lá, faz uma postagem, vê alguns stories ali, não faz nada. Aí ela quer usar automação e quer que o sistema faça tudo pra ela, né? Então o perfil dela saiu, é tipo aqueles... pensa naquelas frequências de batimento cardíaco, ele tava ali no 0 e do nada ele começou a
tipo, né, fazer aquele... Fazer 100 batidas por então o algoritmo na hora, opa, alguma coisa está errada aqui. Não interessa, não quero saber, alguma coisa está errada, né? Ele vai interpretar isso e pode, né, penalizar ali. Mas ainda assim, no caso do AutoX, ele vai penalizar porque ele pode penalizar, né, como ele faria manualmente. Se você pegar e entrar no Instagram.com e tentar ficar fazendo as coisas, a mesma coisa que ele vai fazer, você está sujeito a receber as mesmas regras, né? Que é, por exemplo, se você sai curtindo muito, muito rápido, o Instagram fala, opa, tá alguma coisa errada, tá fora do normal, e para garantir que não esteja, eu vou te impedir que você faça isso durante X tempos. Então, esse é o único, hoje em dia, é a única restrição que tem. As pessoas que usam já até sabem como funciona, que é basicamente uma luta, né? A gente tem que usar o sistema em benefício pra gente, mas tem as pessoas que usam para fazer spam e para fazer coisa errada, e isso acaba atrapalhando, né? Se não fosse essas pessoas, a nossa vida seria bem mais fácil. Mas, enfim, não é tudo perfeito, né? Não é uma coisa que é importante frisar é que a questão de você começar a usar automatização é como se fosse ali uma junção de duas coisas, né? Como se você tivesse acrescentando ali, então você tem que ir colando aos poucos, né? Até criar uma sintonia entre a automação e o perfil, né? Para que ali a velocidade, né, as pausas, não tenha esse problema de ocorrer essas restrições, né? Então até o momento... A ideia é fazer uma rotina, né? Exatamente. A ideia é criar uma rotina. Mas aí o que é mais importante, né? Nesse caso você tenha um perfil que já é engajado, você pode estar utilizando normal, só que aí você começa realizando pequenas ações e assim você vai fundindo a automação com o seu perfil. Não é simplesmente já colocar a automação no perfil, já sair rodando que nem maluco. Não, é como se você fizesse uma junção entre os dois, né? Você vai colocando aos poucos até essa automação ser consolidada. Até igual academia, né? Você começa a academia, você não começa pegando o máximo de peso possível, Exatamente. fazendo o máximo de exercício possível. Isso. Você começa fazendo poucos exercícios, pegando ritmo, entendendo como funciona, e com o tempo você vai levantando esse fluxo gradativamente, né? Então, exatamente, se assemelha aí a mesma coisa, assim, né? No perfil ele tem que realmente criar uma rotina, né? Um fluxo ali de rotina, pelo menos com um tempo assim, né? Humanamente possível. Conforme vai passando e o próprio algoritmo vai entendendo que esse é o ritmo que ele anda, né? Aí pode estar aumentando, pode estar deixando mais rápido. Inclusive a gente tem um modo turbo lá no sistema, que é 1 minuto de as ações. É tipo assim, se a gente tem um modo turbo é porque alguém usa o modo turbo, né? E realmente tem pessoas que usam porque elas têm um fluxo constante no perfil e sempre foi assim, então para elas não vão ter nenhum problema, porque elas não estão fazendo nada demais, elas só estão usando um fluxo constante, né? Então, só não é bom deixar 24 horas, né? Porque ninguém fica acordado 24 horas por dia. E o sistema sabe disso, ele sabe que ninguém passa 24 horas mexendo numa rede social, né? Então, é mais isso. Não, mas bacana, eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre essa parte de automação. Sim, sim. Pegamos aí vários pontos críticos que são motivos de polêmicas, né? E o que me incomoda um pouco é a pessoa que não entende argumentar. Mas beleza, cada um tem sua opinião, mas pelo menos se você vai falar do assunto, você tem que ter tipo dados para você opinar, né? Eu não posso sair falando que uma coisa é ruim e é ruim porque é ruim, não. Tipo, você já usou, você já testou? Eu conheço, tipo, a gente tem, né, vários casos, muitos casos de clientes que usam todos os dias perfeitamente e tem resultado com isso, né? Se não tivesse resultado, com certeza o sistema não ia estar aí, como muitos não estão, né? Muitos não duram muito tempo no mercado, você vê que somem, e a gente está desde 2018 com esse sistema, então tem um sinal aí, né? A empresa desde 2013 e o sistema desde 2018, então se tá aí é porque tem alguma coisa, né? Então a gente tem que ter esse senso aí, e também pensar às vezes um pouco, tentar olhar o outro lado e pelo menos testar, pelo menos tem que testar pra opinar. É igual andar de carro, né? Às vezes tem gente que fala mal de um carro e nunca andou, é complicado, né? Porque como é que você vai saber se você nunca andou do carro? Porque o fulano me falou. Até quando eu fui comprar um carro, eu fui na opinião de quem já teve aquele carro. Eu não ouvi a opinião de outras pessoas. Porque assim, as outras pessoas falavam que o carro não prestava, o carro gastava muito, que era ruim de comércio. E eu tive o carro e ele é perfeito pra mim, entendeu? Então, e outras pessoas que tiveram carro também falaram que é muito bom. Então assim, acho que a gente tem que sempre pensar
dessa maneira, né? Pelo menos ter uma opinião que se assemelha a isso, ou que pelo menos já usou, já colocou a pele em risco ali pra saber. Tem que ter a experiência, né? Você tem que ter essa experiência pra poder... Tem que ter passado, né, por alguma coisa. Né? Exatamente. Mas é isso, cara. A gente vai finalizando aqui o nosso podcast do Ferramentas Marketing. Não ficou perfeito, né? Como nada fica perfeito com sua primeira vez. Mas eu acho que a gente conseguiu aí falar bacana sobre vários tópicos, né? Do assunto de automação, né? E a gente vai trazendo mais novos conteúdos aqui, né? Isso aí. Muito isso bacana. aí mesmo? Muito legal a conversa. E muito bacana também poder estar informando aí, conversando sobre vários assuntos aí, né? Voltado à automação, ao marketing digital, que é uma área que a cada dia aí no Brasil e no mundo está se aflorando, né? Tá cada dia mais, vem crescendo muito. Então, na verdade, tá só começando ainda, né? No Brasil, muito menos, né? As pessoas às vezes não têm nem noção. A pandemia meio que deu um start, uma acelerada obrigatória, porque as pessoas não tinham outra opção. Mas isso aí já é assunto para um outro podcast, né? Muito então bacana. Então é isso, aí. Galera, aí. Não esqueçam aí de interagir nas redes sociais. Segue aí o nosso perfil aqui do YouTube, o nosso canal. Provavelmente esse podcast vai estar aqui. Depois ele vai estar lá no Spotify, por exemplo. Mas fica aí ligado aí que a gente vai procurar trazer mais conteúdos como esse, focados nesse tipo de assunto. Quase ninguém fala sobre isso, né? Então vamos tentar trazer um pouco mais desse mundo, que é bem background, né? As pessoas que geralmente trabalham com isso sérias não costumam compartilhar muito. Então a gente quer trazer um pouco mais desse conteúdo. Fechou? Fechou, muito obrigado aí, galera, pela atenção. Então é isso. Obrigado por a sua audiência. E a gente se vê aí até o próximo podcast.